Por mais que se afirme que as emoções são circunstanciais e que surgem dentro de processos de acontecimentos somente externos, dentro da minha concepção eu penso que a emoção ela é uma resposta muito íntima e talvez a experiência mais íntima que nós tenhamos com nós mesmos. Porque elas representam tudo aquilo que já foi vivenciado por nós. Veja bem, nós possuímos histórias, acontecimentos que estão compostas de cenários, paisagens, personagens e cada um com o seu teor e com o seu matiz diferenciado. O que acontece é que quando nós temos a impressão de que superamos esses acontecimentos e seguimos o nosso cotidiano simplesmente achando que aquilo foi superado, basta que alguma coisa desperte em nós ou dispare um gatilho semelhante e nós veremos que vai retornar todas as sensações e tudo aquilo que foi vivenciado antes. Por isso, para nós, esta sensação emocional ela é uma resposta que o seu campo mental oferece para você mesmo de tudo aquilo que você já vivenciou. Se nós partimos desse princípio, existe a concepção básica do eu e do outro. Ou seja, quem sou eu, quem é o outro. E daí, dentro dessa realidade, vão surgir N outras realidades. Que seria a questão até da própria dualidade em si, do gosto, não gosto, do quero, não quero. E por que isso me provoca tal sensação. Logo, se nós olharmos, eu tive até separando alguns pontos que eu acho interessante quando chegou a pergunta para mim, que eu acho que as nossas reações, elas codificam exatamente tudo aquilo que falta ser colorido. A questão é que nós podemos usar cores quentes e cores frias em todas as situações que nós estamos vivenciando. Então, quando nos sentimos enraivecidos, desgostosos com algo ou alguém, raramente nós perguntamos qual o real sentido disso. Na maioria das vezes, nós associamos o acontecimento a uma série de outras sensações que nós já vivenciamos antes. Essas sensações nos trouxeram consequências boas ou ruins e essas consequências marcaram a nossa história. Então, tudo que nós sentimos em um momento de raiva, de desgosto, de dissabor, é uma resposta de tudo aquilo que nós já vivenciamos. É um círculo. Nós voltamos a vivenciar aquilo. Talvez com maior ou menor intensidade. Então, quando nós trabalhamos esse aspecto da visão sobre qual a importância disso para nós, eu acho que o primeiro ponto é você rever dentro da sua história pessoal tudo aquilo que um dia pôde te provocar algum tipo de sensação semelhante. E por que isso insiste em estar aí? E se isso insiste em estar aí, o que falta para ser compreendido? Podemos dizer eu entendo, se é um caso, por exemplo, de uma pessoa, posso dizer eu entendo, eu perdoo, mas se não existe a compreensão, não vai existir a transgressão. Se não existe a transgressão, aquilo seguirá me incomodando. Então aí nós temos os efeitos que são provocados através das emoções que surgem, as circunstâncias que me perturbam. Dentro daquilo que me perturba, ou por que me perturba. O que me faz entrar em um estado alterado, seja ele de mente, de consciência, a ponto de tirar o meu equilíbrio, a ponto de me deixar completamente enraivecido com algo ou alguém. Se é uma reação natural do corpo humano, e até se ela é provocada por um processo de associação, o primeiro ponto que nós temos que perceber é o que se está associando com o quê. Ou quem está associado a quê. Geralmente, tudo possui uma semente, tudo possui uma raiz, tudo possui uma origem. E observar essa origem é simplesmente tentar entender os mecanismos pelos quais aquilo começou. Eu acho que a melhor maneira de você desfazer um nó é voltar pelo mesmo caminho que ele foi feito. Ou seja, é você reanalisar e reavaliar se todas as suas sensações que você está tendo, toda essa raiva ou toda a mágoa que existe de algo ou alguém, se ela possui realmente algum sentido que seja real dentro da sua história pessoal. O
que eu digo de real? Existe uma frase que eu gosto muito que diz que se alguém não pode te tocar, ela não pode te causar dano algum. Então muitas vezes essa raiva ela é provocada por nós mesmos. Por quê? Ao sermos acometidos por alguma situação, por alguma circunstância, nós não pensamos que aquilo se dissolverá no momento seguinte. Nós simplesmente damos seguimento àquilo. Alimentamos por algum tipo de emoção, logo por algum tipo de sentimento, esse sentimento vai se consolidando através de formas. Nós vamos criando formas, criando estruturas, e essas estruturas vão ganhando peso, vão ganhando uma sustentabilidade dentro do nosso universo pessoal. Logo, isso vai se converter num problema muito forte, tal como uma ferida. E todas as vezes que tocar essa ferida vai voltar a sangrar, essa ferida vai doer. Ainda que eu digo muito que quando as emoções não são muito bem cuidadas, existem cicatrizes que ainda estão com sal dentro. O que também vai significar para nós que durante toda uma vida bastará que alguém toque nesse ponto e nós voltaremos a sentir todas as nossas sensações. Então, el enojo, ou a raiva, talvez, ao contrário de ser visto como um processo de identificação com algo externo, busque a identificação com algo interno. Até que ponto sentir isso é necessário? Até que ponto sentir isso me fará ter uma falsa sensação de estar bem? Não é? Sempre falamos eu sou assim mesmo. Eu logo digo, mas não tem que ser assim. As pessoas dizem, mas isso é normal. Eu digo, não, pode ser comum. Normal é outra coisa. Então é comum, sim, quando nós estamos entristecidos, frustrados, enraivecidos com o mundo, com as pessoas, que qualquer coisa tira o nosso equilíbrio. Logo, venho a dizer, o que seria esse equilíbrio para você? Porque o equilíbrio para cada um, ele tem um peso diferente, ele tem um teor diferente, ele tem fatores diferenciados que vão levar a um aspecto positivo ou negativo. O que te traz equilíbrio e o que te tira equilíbrio? Qual é a sua relação com a sua paz interior e a sua relação com a sua paz exterior? Você vê que tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de adrenalina. Outras pessoas possuem uma necessidade de paz, de tranquilidade. Então são pessoas que são expansivas yang, são pessoas que são contrativas yin. Então todo esse processo desse reencontro das nossas energias expansivas e contrativas, elas vão provocar reações e sensações e percepções da nossa mente. Agora, essa sua mente, ela vai estar associada e ligada a fatos que já foram vivenciados por você. Então, quando você me pergunta qual a necessidade disso, eu te digo, talvez seja sempre te lembrar que é necessário voltar os olhos para você e que nem tudo ou nem todos podem ser capazes de te provocar algum tipo de sensação semelhante. Disse que à medida que nós amadurecemos ou à medida que nós vamos conhecendo a vida, vai ficando cada vez mais difícil enraivecer-nos, ou que as pessoas provoquem algum tipo de raiva em nós. Isso também vai depender de cada um e vai depender da importância ou daquilo que nós importamos para dentro de cada pessoa ou de cada situação. Obviamente que se nós sentimos esse tipo de sentimento por algo ou alguém, aquilo possui uma determinada importância para nós. Então, também surge aí a necessidade da reavaliação. Até que ponto isso é importante para mim? Ou até que ponto isso é necessário? Porque o importante nem sempre é necessário, o necessário nem sempre é importante. E nem tudo que é necessário e importante talvez me convenha. Então, esses aspectos todos dessas análises, dos raciocínios, me levam, principalmente a mim, a pensar qual a necessidade, se eu estou sentindo isso, de seguir sentindo isso. Será que não é necessário dissolver? Será que eu não sou capaz de dissolver isso? Ou será que eu não sou capaz de permitir que isso simplesmente passe? Porque as coisas passam. Imagine você tal como um céu. Da mesma forma que as nuvens se fecham quando vai chover, ou aquilo fica um pouco tumultuado, tempos depois vem o vento, leva aquilo e o céu volta a estar azul de novo. Então a nossa mente também é igual. Nós temos as nuvens, nós temos os ventos, nós temos os pensamentos, nós temos as sensações, as emoções, as percepções. Agora, olhar para dentro e olhar para si significa começar um pequeno trabalho de identificação de cada coisa.
chegar a uma lucidez através da identificação da importância de cada coisa. Então, alma, eu acho que principalmente quando sentimos isso, a importância disso na nossa vida é o autodescobrimento, olhar para si, quais são ou quais foram as histórias que me provocaram essas experiências tão íntimas que seguem aí na memória, na parede das minhas lembranças, não é? Ok?